Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Sara, sou aluna do quarto semestre e curso a disciplina de Civil 2 com vocês, com os alunos do terceiro semestre. Vocês nunca me veem na faculdade na sexta-feira e é por esse motivo que meu vídeo está sendo gravado, né? Não vai ser ao vivo como os demais, porque eu sou sabatista, então eu não frequento a faculdade aos sábados. E desde já agradecer a Ana Paula e aos meninos da minha equipe por me proporcionar essa oportunidade de participar junto com vocês dessa maneira. Então, gente, vamos dar continuidade ao conteúdo, né? Vamos dar continuidade ao que já estava sendo explanado aqui, acredito eu, belíssimamente pelos meninos. O César, acredito que já deu uma boa introdução sobre o que é compensação e eu vou agora, mais adiante, explicar sobre a exclusão da compensação. Os casos, as hipóteses que aplicam essa exclusão. A primeira que a gente encontra no artigo 375, artigo 375 do Código Civil. E ele diz assim: não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Ou seja, uma pessoa, vamos supor, vou ter uma situação onde eu posso ter uma compensação com aquela pessoa, ou seja, eu tenho um débito, né, com aquela pessoa e aquela pessoa tem um débito para comigo. E aí eu digo assim, a gente vai fazer tal negócio, mas a gente não vai, esse nosso negócio, ele não vai entrar em compensação. A gente faz ali um acordo, aí você topa, beleza. Aí a gente fez um acordo e aí, diante disso, a gente não aplica a hipótese de compensação. E não somente nisso, mas uma das partes, vamos supor, previamente, né, como posso dizer, a situação tá seguindo, mas ela diz assim, não vamos fazer compensação. Ela, né, hesita ali, diz que não quer, né, em algum momento dessa negociação. E aí quando ele diz que não quer, aí pronto, já é outra hipótese, né, do mesmo artigo, que não pode acontecer a compensação. A segunda hipótese que a gente vai encontrar é lá no artigo 376 do Código Civil, que é com relação a terceiro incompensável. O que é isso? Ele fala quando assim, alguém se obriga vamos supor, alguém obriga-se por mim. Eu tenho um débito, né, eu tenho um débito, só que aí, nesse débito que eu tenho com outra pessoa, alguém diz assim, eu pago, beleza. Só que eu tinha um crédito, ou seja, com aquela parte, com o meu credor, eu tinha um crédito. E ele tinha um crédito comigo, ele tava me devendo. Em algum momento naquele momento, na situação, os dois eram devedores, certo? Então, os dois estavam devendo um ao outro, mas eu tinha um débito e alguém quis pagar comigo. Aí a pessoa que foi pagar disse assim, vamos supor, a Ana Paula se oferece para pagar o meu débito. E ela descobre que eu tinha um crédito com ele. E ela quer fazer uso desse crédito. Só que não pode, não é permitido que ela se utilize do meu crédito, certo? A outra situação tá lá no artigo 377. Eu admito que foi, quando eu tava estudando, a mais complicadinha de entender. Mas ela é bem interessante. Quanto à cessão de crédito. Para explicar isso, eu vou ter que primeiro explicar o que seria essa cessão de crédito. Bom, de forma bem rápida, a cessão de crédito é o seguinte: o credor, certo? Cede aquele crédito para outra pessoa. Ele cede, né, esse crédito, para o cessionário. E o devedor, ele precisa ser notificado, né, como eu expliquei. E o que é que acontece? Vamos supor, a Vanessa, ela vai ser a cessionária e eu vou ceder o meu crédito para ela. E o meu devedor é a Ana Paula, certo? E aí a Ana Paula tá lá, né, não tá nem imaginando o que tá acontecendo. Eu digo assim, eu tenho um crédito com a Ana Paula, mas vai ser cedido esse, tipo, vai ser cedido esse crédito pra ti, entendeu? E aí o que é que acontece? Eu tô passando um direito, né, que ali o crédito, né, era em função, né, da Ana Paula e tudo. Eu tô passando isso pra Vanessa, certo? E aí o que acontece? Eu e a Ana Paula tínhamos uma compensação existente, certo?
E aí o que acontece? Existem duas possibilidades. A primeira é o seguinte, o Código Civil ele diz que precisa ser notificado. Que a compensação ela vai entrar no seguinte, quando o devedor e o credor tinham uma compensação, certo? Eles tinham uma compensação, os dois. E aí, o que é que vai acontecer? A lei diz que ele precisa ser notificado. Então, vamos ter duas situações, certo? Ele foi notificado, ele sabe que o crédito, o meu crédito foi cedido, certo? Para outra pessoa. Aí, vamos supor, eu sou o credor, a Vanessa é o cessionário, no caso cessionário, né? E a Ana Paula será o devedor, certo? E aí a Ana Paula soube, né? Foi notificada, eu tive que informar, em regra a gente tem que informar, que esse crédito foi passado. Ela pode agir de duas formas. Ou ela tem que, assim que é notificada, imediatamente se opor, ou seja, alegar, dizer que existe uma compensação, ela tem que se manifestar, certo? O imediatamente é no prazo de 5 dias, certo? Que é o prazo legal que existe no Código de Processo Civil. Então, no prazo de 5 dias, porque a lei não informa, nem o juiz determinou, então o prazo utilizado é o de 5 dias úteis, certo? E aí ela se manifesta, né, alega, dizendo que a gente tinha uma compensação existente, tudo bem. Então, e aí, tipo assim, como esse crédito ele foi passado, no caso a Vanessa, ela iria cobrar a Ana Paula. Só que a Ana Paula disse assim, não é desse jeito não. A gente tinha uma compensação dentro do prazo dela, ela se manifestou, beleza. Caso dentro desse prazo ela não se manifeste, ela infelizmente, quando a Vanessa cobrar, ela vai ter que pagar, entendeu? A outra situação é caso ela não seja notificada. Ela não foi notificada, ela não tá sabendo. E aí, quando ela souber, ela sim pode alegar a compensação dela e não vai pagar o débito. O que acontece mais ou menos? Ela diz assim, não, você tá me cobrando, mas eu tinha uma compensação com a Sara, entendeu? Ela vai dizer assim, eu tinha uma compensação com a Sara já existente, então eu não vou lhe pagar não, entendeu? A gente tinha existente. Só que quando passa o prazo legal, ela não se manifesta, infelizmente ela vai ter que pagar, querendo ou não. E é isso. Eu acho que consegui explicar um pouquinho pra vocês, certo? A nota de aula tá bem explicadinha nesse assunto. E o outro passo é já no artigo 378, que é com relação à compensação de dívidas em locais diferentes. O que acontece? Quando, diz assim, o artigo, quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Eu trouxe até aqui na nota de aula um texto do Flávio Tartucci, um trechinho, que ele menciona, explica isso. Ele fala de como é que acontece. Existe, por exemplo, nós temos uma compensação, mas vamos supor, a Vanessa está em outra cidade, tudo, e eu tenho que me locomover para realizar esse ato, pra gente, né, firmar a nossa negociação e tudo. E o que é que acontece? Eu gastei para chegar até lá para resolver isso. Então, as despesas que vão ser necessárias para realizar, né, para firmar isso, vai ser dividido entre as partes. Então, vai ser necessário calcular isso. O Flávio Tartucci, ele explica aqui, né, que vai dessa necessidade ser dividida, assim, entre as partes, as despesas para realizar essa operação, né, gente? Outro ponto. E esse aqui é bem importante e bem complicadinho porque ele tem alguns passos, certo? Fala da imputação do pagamento, certo? Vou ler o artigo que ele diz assim. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Vamos lá. Vamos supor, eu tenho várias dívidas, eu devo ter uma dívida com a Ana Paula, aí tem outra dívida, certo? E ela tem outras dívidas comigo, e assim a gente tem algumas compensações. E aí, qual vai ser compensada primeiro? Qual vai ser resolvida primeiro? Bom, ele aqui, ele fala que vai ser, essas compensações, elas vão ser regidas pela imputação do pagamento. A imputação do pagamento
ela começa a ser discorrida no Código Civil lá no artigo 352, certo? Até o 355. Então, a gente vai encontrar tudo isso que eu vou explicar nesses artigos. Então, ele diz assim, primeiro é o seguinte, fica a escolha do devedor. Então, o devedor escolhe o que ele quer pagar primeiro. O devedor não se manifestou, fica a par de quem? Fica a par do credor escolher. E aí tem uma situação que ele diz assim, que vou até ler aqui pra vocês, que diz assim, expressa que caso o devedor se abstenha de declarar, né, cabe o credor escolher, podendo o devedor refutar a imputação apenas se comprovar que houve violência ou dolo. Ou seja, ele disse assim, ele não escolheu, o credor foi lá e escolheu. E aí, caso ele se ache que ele pode refutar essa imputação, apenas se ele vê que teve a violência ou um dolo ali, certo? Então, é isso que vai acontecer. Beleza, os dois ficaram em silêncio, ninguém escolheu nada, o que vai acontecer a partir de agora? A lei diz o seguinte, esse vai começar a ser regido pela lei, né? O devedor não crise, o credor não crise. A lei vai dizer o seguinte, que primeiro vai ser visto os juros. Então, vai ser pagos os juros, né? Os juros vencidos, né? Fala exatamente isso. Então, vai começar essa compensação dos juros, certo? Depois vai pro capital. Os líquidos e os vencidos, né? E o que é que acontece? É nessa ordem, né? Líquidos vencidos. Mas vai que acontece que os dois tá na mesma situação, ao mesmo tempo. Então, vai ser compensado aquelas que são mais onerosas. Então, vai esses requisitos para se seguir da questão da imputação do pagamento. Bom, o último ponto é sobre a questão de a compensação afetar o direito de terceiros. Ela não pode afetar o direito de terceiro. O artigo 380 do Código Civil, ele fala, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiros. O devedor que se torne credor do seu credor, ou seja, vamos supor, Jade e Theo, eles eram credores e devedores. Só que aí, depois disso, eles tiveram uma relação que construíram a compensação, ou seja, viraram credores um do outro, né? Ou seja, ambos ficaram devendo um ao outro e podiam compensar aquelas dívidas ali. Só que antes de ele compensar, né, antes de compensar, um terceiro, Lucas, entrou e com penhora dos créditos de Theo, certo? E agora, Jade pode compensar com Lucas? Não pode, porque ela vai estar afetando um direito de terceiro. Então, não pode realizar isso. Então, gente, compensação, né, exclusão de compensação é uma coisa bem fácil, assim, de a gente assimilar, de pegar. Eu acredito espero que a nota de aula ajude muito vocês, espero que os vídeos também possam auxiliar. Eu acredito que os meninos também arrasaram na apresentação, desde já parabéns, meninos, e agradeço pela oportunidade de fazer parte desse grupo. E desde já quero dar uma boa noite a todos, espero que vocês estejam bem, galera. E é isso, obrigada pela oportunidade e por me ouvirem esse pouquinho. Tchau!